Como viver bem e ser feliz? É uma pergunta que ocorre a todos os seres humanos. De maneira consciente ou inconsciente, essa é uma pergunta que todo mundo faz. Como é que eu vivo bem e sou feliz? Todos nós buscamos a felicidade. No entanto, o conceito atual de felicidade é que a felicidade depende de as coisas serem exatamente como desejamos, desde a minha felicidade depende do meu time ganhar, a minha felicidade depende do salário ser do jeito que eu queria, ou o governante ser o governante que eu queria. E essa ideia de felicidade como algo que depende das coisas do jeito que nós queremos que sejam, sempre acaba levando a gente para onde? Para a frustração. Por quê? Porque a vida real nos confronta com coisas que não são do jeito que a gente queria. O nosso time perde. Isso é o de menos. Nós envelhecemos, nós temos perdas, dores, e por fim, aquilo que todos temem e não querem, mas fatalmente passaremos, todos nós chegamos à morte. A felicidade nesse cenário parece uma coisa tão difícil de alcançar, e quando você acha que alcançou, muito facilmente acontece o quê? Você perde, porque essa não é a verdadeira felicidade. E se a verdadeira felicidade não tiver nada a ver com as coisas sendo do nosso jeito? E se a felicidade tiver a ver com nós sermos quem deveríamos ser? Se a felicidade tiver a ver com nós nos tornarmos um tipo de pessoa diferente? Eu queria convidar você para pensar nos 7 pecados capitais como um caminho seguro para a felicidade. É aqui que os 7 pecados capitais, de maneira aparentemente contraditória, oferecem um mapa. Caminho seguro para a verdadeira felicidade. Os 7 pecados capitais, observados a partir do livro de Provérbios, podem ser um modelo muito útil para a gente entender quem a gente é. E de maneira muito sólida, muito confiável, muito interessante, a gente desvendar por que nós fazemos o que fazemos. E importante, né? A palavra capital, você já parou para pensar por que o pecado, esses pecados são chamados capitais? A palavra capital vem de cabeça. São 7 pecados que encabeçam, não as nossas vidas, mas encabeçam todos os outros pecados. A igreja ao longo do tempo, e teólogos ao longo do tempo, observaram que todos os pecados de um jeito ou de outro se encaixam nesses 7. E ao observar e a nos atentarmos para esses pecados capitais, nós poderemos então ser guiados por um tipo de vida que vale a pena ser vivida, a vida que nos torna verdadeiramente felizes. O meu ponto de partida em Provérbios é o texto que se encontra no capítulo 13, no versículo 6. Um ótimo lugar para começar a abordar isso, e você já vai entender por que isso tem tudo a ver com felicidade. Porque esse provérbio que está no capítulo 13, no verso 6, diz assim: olha, a justiça guarda o que anda com integridade, mas a maldade subverte o pecador. E ainda que Provérbios diga que a maldade subverte o pecador, a maldade ela vira de cabeça para baixo, a maldade rouba a felicidade, ainda assim nós temos a ideia de que alguma coisa nos 7 pecados capitais vão nos trazer felicidade. Vou dar alguns exemplos. A gente pensa assim, bom, uma mesa farta, pratos refinados, uma baita de uma pizza, muito bem feita, com produtos de qualidade, assada no forno a lenha, é isso que vai deixar a gente feliz. De que pecado capital nós estamos falando aqui? Da gula. Será que eu me abster de comer, ou eu chegar em casa e ter que comer bolacha de água e sal com chá? Será que eu posso ser feliz? A gula diz que não. Mas Provérbios 21, 17 diz
Quem ama os prazeres acabará na pobreza, e quem ama o vinho e a boa vida nunca ficará rico. Esse é o primeiro exemplo da ideia de que nós temos de que um pecado capital é capaz de nos fazer felizes. Mas Provérbios diz que não. Eu vou passar rapidamente por esse exemplo, vou para o próximo e vou passar rapidamente nos próximos. Por exemplo, muitas vezes a ideia é de que um prazer sensual, erótico, físico, prazer sexual mesmo, e aqui eu estou falando do pecado capital da luxúria, nós pensamos, se eu encontrar o amor, eu serei feliz. E aí a gente também pensa assim, bom, se eu me privar, se eu me guardar e esperar o plano de Deus e ter relação sexual do jeito de Deus, recusando, me afastando ou fugindo do pecado sexual, não serei feliz. No entanto, Provérbios capítulo 6, versículo 32, diz assim: quem comete adultério não tem juízo, só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Terceiro exemplo que eu dou, nós imaginamos que o pecado capital possa nos dar felicidade, é quando a gente pensa assim, bom, tudo que eu preciso para ficar bem de novo é de umas férias. De qual pecado capital eu estou falando? Eu preciso de folga. Feriado. Feriado, que saudade de você. Aquele feriado de quinta, que já emenda na sexta, sábado, domingo, e aí tem mais um feriado na segunda. Gente, é tudo que eu preciso para ser feliz. Por quê? Porque trabalhar duro não é legal. Pecado capital da preguiça. O que Provérbios diz? Provérbios 6:6. Vá ter com a formiga, ó preguiçoso, observe os caminhos dela e seja sábio. Está percebendo como a gente tem uma ideia no subconsciente de que o pecado capital pode nos fazer felizes? Mas não. O outro exemplo, nós imaginamos, se eu puder acumular dinheiro, se a minha poupança ficar gorda, se eu tiver aplicações, imóveis e acumular para mim mesmo, eu serei feliz. De qual pecado capital nós estamos falando aqui? Quem são os experts aí em teologia? Pecado capital da avareza. Repartir, me contentar com pouco, puxa, isso é difícil, isso não é legal. Mas olha o que Provérbios diz, Provérbios 15, é melhor ter pouco com o temor do Senhor, do que grande riqueza com inquietação. Então a grande riqueza não traz felicidade. O temor do Senhor traz, mesmo que você tenha pouquinho. Percebe? Ou talvez você imagine, eu já tenho imaginado assim, bom, se alguém me aplaudir, se meu marido me valorizar, se meus filhos me reconhecerem, se no meu trabalho falarem bem de mim, se eu tiver reconhecimento e aplauso e eu for elogiado, de qual pecado capital estou falando? Soberba, o orgulho. Não, porque se ninguém dá bola para mim, difícil. Porque ser humilde, ficar no meu lugarzinho sem ser notado, isso não é legal. Essa é a nossa mentalidade. No entanto, Provérbios 16:5 diz que o Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso. É evidente que este não ficará impune. Então, mais um pecado capital que promete felicidade e entrega decepção e frustração. E por último, a gente pode imaginar assim, não, são dois ainda, a gente pode imaginar assim, bom, se eu tivesse o que os meus amigos têm, se eu pudesse comprar o carro que meu amigo comprou, se eu tivesse a condição de me vestir como aquela irmã, aquela mulher se veste, nós estamos falando de qual pecado capital? A inveja. E aí você diz assim, não, seja contente com o seu carro, aquele calhambeque velho lá, né? Aquela roupa que sua avó passou para a sua tia que chegou até você. Não dá para ser feliz assim. Veja o que Provérbios diz, capítulo 14, versículo 30, sobre a inveja. O coração em paz dá vida ao corpo, mas o que a inveja faz? A inveja, ela
apodrece os ossos. E agora sim, o último pecado capital é o pecado da ira. Você pensa assim, bom, se eu me vingar, eu vou estar bem, eu preciso devolver o xingamento, eu preciso bater de frente. Se alguma coisa me desagrada, eu tenho que tirar satisfação. Porque me manter assim, inabalável e tranquilo, saco de pancadas, não é legal, eu não vou ser feliz assim. O pecado capital da ira, da raiva, do furor. Provérbios 15, 18 diz: quem se irrita facilmente provoca discórdia, mas quem é tardio em ficar irado acalma os conflitos. O que fica claro aqui, meus irmãos queridos, o que fica claro aqui, começando essa série de mensagens em Provérbios com foco nos 7 pecados capitais, é que na contramão do que o mundo prega e vive, tem sim uma relação direta entre esses pecados, em conter esses pecados, sabe, como um dique que segura uma enchente. Então, tem uma relação direta entre você conter esses pecados e ser verdadeiramente feliz. Por quê? Porque pecado equivale a fracasso e infelicidade. Vimos 7 exemplos aqui agora. A palavra pecado, no sentido original, em latim, é peccare, e tem o sentido corriqueiro de tropeçar, um trupicão, aquele que, sabe quando você quase cai no chão, cai? Então, peccare é isso. Em grego, a palavra pecado é hamartia, também tem o sentido corriqueiro de você errar um alvo, e essa palavra era usada, por exemplo, para um arqueiro no contexto militar. O arqueiro está no campo de batalha e ele tem um alvo ali, e quando ele atira a flecha e erra, isso é um pecado, é um erro, não acertou o alvo. Esse sentido corriqueiro, usual, mas essa palavra foi usada e trazida para o contexto moral e espiritual, digamos, religioso, de pecado como ação dissociada, separada, fora daquilo que é correto. Pecado como violação da lei de Deus, e que por causa disso inclui a ideia de eu me sentir e ser culpado por um erro que eu cometi. A vida tem um alvo, a cada momento da vida nós temos um alvo a atingir, que é o padrão de Deus, a vontade de Deus, e damos passos em falso. Isso nos faz cair, sentimos dor, isso é o nosso fracasso, isso é a nossa infelicidade. O pecado representa uma ruptura, uma separação entre o que a vida é e o que ela deveria ser, trazendo para mim fracasso e infelicidade. Você está aqui ouvindo sobre felicidade, provérbios, pecados capitais, e como os pecados nos separam da felicidade. E eu quero deixar uma pergunta para você e com uma resposta. A quem interessa esse assunto de pecado? Se você está aqui e esse assunto não lhe interessa, acenda uma luz amarela na sua alma, porque o assunto do pecado interessa somente ao crente, ao convertido. Quem não aceitou Jesus ainda não se preocupa com o pecado. Ele não se importa, no máximo ele tem um pouco de remorso, no máximo ele se incomoda um pouco, mas o crente que foi reconciliado com Deus pela fé em Cristo, aquele que nasceu de novo, aquele que agora faz parte da família de Deus, ele olha o pecado na vida dele como um parasita que tem que ser tirado, como algo desagradável, mal cheiroso, e esse é o incômodo que o crente tem com o pecado, porque ele nasceu de novo. O negócio dele agora é agradar a Deus, e isso é uma marca registrada de quem é convertido. E isso é o caminho, e o passo, e o recurso para a verdadeira felicidade. Eu quero usar como ilustração um exemplo
citado por um camarada que viveu uns 800 anos antes de Cristo. O nome dele é Homero. Ele escreveu no poema dele de Ilíada sobre um cavalo selvagem, e ele fala de um cavalo selvagem que está preso num laço e ele consegue escapar do laço. E quando esse cavalo selvagem escapa do laço que o prende, ele corre imediatamente em direção ao seu pasto, o seu habitat natural, o seu ambiente onde ele gosta de ficar. O Homero, na obra, chama esse habitat, esse pasto do cavalo selvagem que estava preso e está livre, chama esse lugar de etos, que dá origem à nossa palavra ética. O que ele queria dizer com isso? O cavalo está exatamente no lugar onde ele deveria estar, no seu pasto. Quando ele estava no laço, ele não estava no seu habitat natural, mas quando ele se livrou e foi para o seu pasto, agora ele está aonde deveria estar, agora ele é aquilo que ele deveria ser, e agora ele é feliz. A felicidade, então, meu irmão, minha irmã, e eu retomo o texto de Provérbios 13:6. A felicidade está na busca da nossa natureza essencial. A felicidade está em você e eu retornarmos à nossa condição ideal. Por isso que Provérbios 13:6 diz: a justiça guarda o que anda com integridade, porque é para isso que fomos criados, para sermos justos, para andarmos em integridade diante de Deus. Mas esse provérbio também diz que a maldade subverte o pecador. Veja, nós temos uma finalidade. Veja, nós temos um ambiente, um estado de ser e existir, em que nós agimos e vivemos de acordo com aquilo que está dentro de nós e que Deus colocou em nós. Esta felicidade que decorre dessa sintonia, dessa afinação com o propósito de Deus, essa felicidade não vem de uma obediência que é externa, imposta, um fardo. Não, eu quero ser autêntico, eu quero estar em harmonia com aquilo que Deus determinou para mim. Eu quero sair do laço e ir para o pasto. E os pecados capitais estão o tempo todo sendo laço na nossa vida, nos tirando do nosso habitat natural. Eu quero estender um pouco essa comparação do cavalo selvagem. Me perdoe comparar o cavalo selvagem conosco, mas é a comparação que eu vou fazer. Esse cavalo que volta para o seu pasto natural, onde ele se torna pleno de novo. Quero fazer uma comparação com o que a Bíblia diz sobre nós seres humanos. Em primeiro lugar, o cavalo busca um lugar natural, onde a natureza é como deveria ser. E na Bíblia, nós fomos criados originalmente à imagem e semelhança de Deus. E nesse estado original, nós tínhamos a harmonia perfeita com Deus e nós, seres humanos, e a sua criação. O pasto original é simbolizado para nós como o Éden, o Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden havia integridade, comunhão entre nós e Deus. O ser humano, na comunhão com Deus, ele é íntegro, não por uma imposição de regras difíceis de seguir. O ser humano, no Jardim do Éden, ele procura obedecer a Deus, porque isso reflete quem ele é, porque reflete o seu amor mais profundo, o amor ao Criador. E aqui nós estamos falando de integridade, é eu ser inteiro. Esse é o nosso pasto natural. Eu convivo com Deus, eu amo esse Deus, Ele me criou para Ele, e eu por inteiro quero agradá-lo, sem separação entre aquilo que eu sou na criação e aquilo que tenho feito no meu dia a dia. Assim como o cavalo deveria estar no pasto, o ser humano deve estar na plena comunhão com Deus, vivendo em obediência e harmonia. O segundo paralelo entre o cavalo e nós é entre o laço do cavalo e a nossa queda.
Lembra-se? O cavalo estava preso no laço, longe do seu etos. Na Bíblia, nós sabemos em Gênesis 3 que nós estamos no contexto e na realidade da queda espiritual. Queda espiritual. O que representa Eva dizendo: não, Deus não sabe de nada, eu vou fazer as coisas do meu jeito. A minha inteligência é maior, a fruta é mais gostosa, essa serpente aí é bacana e eu vou comer dessa fruta. O ser humano escolhe desobedecer a Deus e então quebra a harmonia e ele cai no laço e fica longe do pasto. O que aconteceu com Adão e Eva? Foram expulsos do pasto, foram expulsos do Éden. Não poderiam ficar na presença de um Deus santo e íntegro. Essa é a nossa realidade. Os pecados capitais estão aí nos dizendo isso. Busque a felicidade dessas formas que Deus diz que não são formas de sermos felizes, mas eles dizem: busquem, e nós caímos nesses laços. Mas há um terceiro ponto que eu quero fazer de comparação entre você, eu e o cavalo. O cavalo tem o seu pasto, o cavalo tem o seu laço, mas o cavalo teve a sua redenção. Ele se livrou do laço, e nós também em Cristo. Assim como o cavalo volta para o seu habitat natural, onde encontra felicidade, a Bíblia vai nos dizer que quando você ouve falar de Jesus Cristo, entende, acredita e diz sim, você se entrega para Cristo e então decide que Ele é o seu Salvador, faz dele aquele que pagou a sua dívida na cruz pelos seus pecados, faz dele o seu Redentor, o seu sacerdote, o seu mediador. Então você entra numa vida em que um processo maravilhoso começa a funcionar, em que você vai sendo transformado à imagem de Jesus. Você vai voltando a ser aquilo que Deus planejou que você fosse. Antes do pecado entrar no jardim do Éden, Adão e Eva se davam bem, eram honestos, desfrutavam da criação, conversavam com Deus, realizavam suas tarefas, eram trabalhadores e felizes. Tudo isso começa a ser restaurado quando a gente aceita Jesus, crê em Jesus. A gente vai voltando a ter o nosso caráter transformado. Não é de uma vez, é pouco a pouco, é um processo. E que ocorre pelo chamado e pela capacitação do Senhor, e não pelo nosso próprio esforço. Eu quero ir um pouquinho além na ideia do pasto, e lembrar que Jesus Cristo é o pastor, lá de João capítulo 10, que guia as ovelhas a um pasto seguro, como o próprio Davi diz lá no Salmo de número 23. A redenção está acontecendo. Jesus remove o laço do pecado, ele pega o pecado, coloca em si mesmo naquela cruz, e ele diz assim: a partir de agora, aprenda a se livrar desses laços na sua vida. E ele nos dá a palavra para isso, nos dá o Espírito Santo para nos guiar nisso, nos dá a igreja para caminhar junto conosco nisso, para nos tornarmos de novo cada vez mais parecidos com Jesus. Então nós temos esses paralelos entre o cavalo e você e eu. E eu deixo um quarto paralelo, porque a comunidade cristã é o rebanho desse pasto. O cavalo, que Homero disse que se livrou do laço e foi para o pasto, ele foi para o seu habitat onde há outros animais como ele. O que é a igreja, se não isso? Essa comunidade onde a gente não está sozinho nessa experiência. Igreja não é uma comunidade religiosa de autoajuda, de busca por cura, sustento financeiro, reviravolta, livramento de vício, nada disso. Igreja não é isso. A igreja é a comunidade de pessoas que estão experimentando juntas a redenção de Cristo Jesus. É a comunidade dos redimidos que estão sendo santificados. O rebanho de Jesus, o pasto de Jesus. É por isso que a igreja nos diz e mostra e se coloca para nós como um ambiente de convívio. Nós temos que conviver com a igreja. Nós temos que viver o discipulado na igreja para que permaneçamos na fé e na obediência, crescendo mais e mais. Por isso que o autor do livro de Hebreus vai dizer:
famoso versículo que ele diz assim: não deixem de congregar. Por quê? Por que eu não posso deixar de congregar? Porque eu tenho que ficar no pasto. O Senhor Jesus me livrou do laço, e agora eu estou no pasto, e é aqui nesse pasto que eu aprendo as coisas de Jesus. A comunidade é vital para sermos encorajados e crescermos no padrão ético do nosso Senhor. Então aqui temos esse cavalo selvagem de Homero, representando a nossa jornada em Cristo Jesus. Nos afastamos do estado original, fomos trazidos de volta por Cristo e agora estamos no ambiente onde o Senhor tem nos transformado. Esta é a redenção de uma existência fracassada. Lembra? Pecado é pecare, amartia, tropeçar, errar o alvo, fracasso e infelicidade. É isso que os pecados capitais fazem conosco. Nós somos redimidos dessa existência fracassada para uma existência tal qual ela deve ser. Uma vida, meu irmão, minha irmã, em que o passo é firme e não um trôpego, não tropeçante. Uma vida em que a gente acerta o alvo, não uma vida que a gente fica errando a vontade de Deus. Deus quer uma coisa, a gente faz outra. Deus quer de um jeito, a gente faz do nosso. Deus tem um padrão e a gente segue o outro. Não. Essa existência alinhada com o nosso ethos, com o nosso pasto, é a existência da verdadeira felicidade. Esses padrões de felicidade são abordados no estudo dos 7 pecados capitais. E mais uma vez eu menciono Provérbios 13:6. A justiça guarda o que anda com integridade, mas a maldade subverte o pecador. Nessa série, então você já sabe, nós vamos desmascarar esses pecados aí. Você vai entender um por um ao longo dos próximos domingos em Provérbios como e por que eles são laços que prometem liberdade, mas entregam escravidão. Você vai entender, por exemplo, que a preguiça é uma procrastinação que leva ao estresse, e o estresse de prazos perdidos, oportunidades perdidas e uma vida fracassada. Você vai entender comigo que o orgulho é um laço, porque o orgulho tem a ver com aquela necessidade de eu ser sempre o melhor. E quando eu sou orgulhoso, por que isso é laço? Porque Deus abomina isso, e também porque isso afasta amigos, e o orgulho impede o crescimento. O orgulho é um laço. Você vai entender que a gula, muito mais do que comer muito, comer demais, a gula como um ciclo de comer para ser feliz e colocar na comida satisfação, a gula traz culpa, a gula traz problemas físicos, emocionais, ou a gula traz frustração com dietas que funcionam ou não funcionam, mas não nos colocam numa condição de felicidade. Você vai entender que a luxúria, a imoralidade sexual, a busca por prazeres superficiais, só nos coloca numa vida vazia, egocêntrica, em que a gente apenas trai os outros e fica sozinho. Você vai observar os pecados capitais e vai perceber que a ira, essas explosões de raiva, por qualquer motivo, só serve para destruir relacionamentos. Você vai perceber que a ira só serve para roubar a paz interior. Você vai perceber que a avareza, acumular dinheiro, coisas e bens, é algo que não vai trazer satisfação e vai apenas nos tornar escravos dessas coisas que não satisfazem. Você vai perceber que a inveja, ficar se comparando constantemente com os outros, só produz insatisfação e amargura. Agora, pecados capitais são muito atuais. Lembra? São pecados cabeça, ou seja, pecados que encabeçam todos os outros. Eles foram elaborados lá na Idade Média, 1500 anos atrás. Foram estudados e organizados por muitos pastores e teólogos ao longo do tempo. E eles chegaram aqui, em 2025 nós estamos falando sobre eles. E eu separei uma informação que vai mostrar para você que eles são sim muito atuais. Tanto é que alguém criou os 7 pecados digitais.
A preguiça é o pecado da Netflix. A ira é o pecado do Twitter. Quem acompanha o X ou o Twitter sabe que aquela é uma plataforma de ódio. A soberba talvez seja o pecado do LinkedIn, da ostentação. A inveja é o pecado manifesto principalmente no Facebook. A gula, claro que é o pecado do iFood. Se bem que aqui em Morungaba nós não usamos muito o iFood, né? A luxúria é o pecado do Tinder. E a vaidade é o pecado digital do Instagram. O mais importante ainda do que entender que esses pecados são digitais, são atuais, é a gente ter certeza que a gente pode se livrar dessas coisas, desses laços, e encontrar o nosso ethos, nosso pasto verdadeiro, o habitat natural, onde a felicidade é plena. Não pelo que temos, mas por aquilo que somos. E a palavra de esperança, antes do apelo final, está em Provérbios mesmo. O nosso Deus é um Deus bondoso. O nosso Deus é um Deus que oferece esperança, porque Ele é bondoso. Ele oferece cura e Ele oferece transformação. Esses pecados não são laços inquebráveis. Aquele cavalo se livrou. E nós podemos nos livrar desses laços através desse Deus bondoso. É esse Deus quem nos diz em Provérbios 28:13: quem oculta os seus pecados não prospera. Quem os confessa e os abandona recebe misericórdia. O Senhor está nos convidando hoje para um encontro com a realidade. O Senhor está, através dessa palavra, dizendo: pare de fugir, pare de esconder, pare de negar, pare de jogar esse jogo, caia na realidade. Eu sou o Deus bondoso. E tudo que você precisa é admitir quem você é, o que você tem sido, o que você tem feito. Qual pecado capital tem sido o pecado do seu tropeço? Deus vem e diz: olha, você vai receber misericórdia. Se você esconder, e esconder aqui não é só não contar para ninguém. Esconder é deixar ele guardadinho na sua vida. Quem esconde não prospera nunca. Com essa palavra, queria que você se colocasse em oração aí agora no seu lugar. E eu tenho um apelo triplo para você. Tem uma decisão, tem uma autoanálise e uma oração para você fazer, hoje e a partir de hoje. A decisão que eu sugiro que você tome, que você decida hoje que você precisa sim sair do laço e ir para o pasto. Eu não sei qual é o teu laço. Você tem. Eu sei um pouco quais são os meus. Não adianta você ficar pensando hoje: não tem nenhum laço na minha vida. Eu vim aqui hoje na igreja, cumpri o meu dever religioso dominical e está tudo certo, domingo que vem eu volto. Ou não. Para com isso. Nossa experiência aqui é muito mais do que essa. Qual o teu laço? Em oração diante de Deus, diz: Senhor, eu quero sair e ir para o pasto. O pasto é o lugar do meu habitat natural. O pasto é o meu ethos, é a tua presença, é a comunhão com o Senhor. Essa é a decisão, do laço ao pasto. A autoanálise que eu convido que você faça é você se observar e se medir e se comparar com esses 7 pecados capitais: preguiça, orgulho, gula, luxúria, ira, avareza e inveja. Isso não somente agora, nesse momento de oração, mas ao longo dessa série de mensagens e ao longo da sua vida. Não se preocupe com as informações sobre esses pecados. Eu vou mandar nas nossas redes sociais, vou mandar no nosso WhatsApp principalmente, para você rever essa mensagem, ouvi-la de novo se quiser, ou relembrar esses pecados e olhar para si. Deus, será que é inveja? Eu quero sair do laço para o pasto. Deus, será que é a avareza que está marcando minha vida? Faça essa autoanálise e permita que o Espírito Santo mostre essas coisas. E por último, quero que você ore
E principalmente que você ore agora mesmo por essa série de mensagens. Que o Senhor venha nos confrontar, venha nos mostrar essas realidades, que Ele venha falar ao coração de cada um, venha nos fortalecer e nos edificar. Nós estamos falando aqui do nosso habitat natural. Nós estamos falando aqui de cristãos que não querem ficar nos laços. Nós queremos ir para o pasto da vida com o Senhor. Que Deus use essa palavra que estará sendo pregada a cada domingo, para que nós sejamos libertos, transformados, e mais gente tenha essa experiência conosco. Curve sua cabeça agora, gaste um minutinho em oração, você e Deus. Lembre-se, é uma decisão que você deve tomar do laço ao pasto, uma autoanálise que você deve fazer, e a oração para que o Senhor venha nos abençoar e nos transformar através desses estudos que faremos no livro de Provérbios. Fale com o Senhor aí no seu lugar agora. Senhor, estamos reunidos neste culto, neste momento que o Senhor preparou para nós, que nós humildemente, com o coração grato, nos voltamos para Ti, pelo privilégio de vivermos esse momento, é dádiva Tua. Nesse momento, ó Deus, nós queremos dizer que todo o ouro deste mundo não se compara ao Senhor. Todo o prazer deste mundo, toda a fama deste mundo, todo o sucesso deste mundo, todas as suas glórias, todas as suas realizações, nada que há neste mundo se compara, ó Deus, ou substitui, Senhor, aquilo que o Senhor é. Converta o nosso coração diante dessa verdade, que isso não seja apenas algo que sabemos com a nossa mente, mas que nós experimentemos no nosso coração e levemos à prática na nossa vida, fazer do Senhor a nossa alegria, do Teu querer o nosso prazer. O Senhor seja a razão da nossa existência, o pão que sacia a nossa fome, a água que mata a nossa sede. Nos livra do laço, nos coloca no pasto de uma vida alinhada com o Senhor. Oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.